de nós. Vamos iniciar mais uma reunião pública. A gente pede quem está com o celular, coloca no modo silencioso, para que não incomode durante a reunião. E o passo será ministrado ao final da reunião aqui ainda. A gente vai fazendo 2 estudos na casa. O primeiro horário é o livro dos Espíritos e o segundo horário hoje vai ser com o livro dos Prazeres da Alma. Eu vou convidar a Sônia para fazer a nossa peça inicial. Boa noite a todos. Nosso Pai, que está em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as circunstâncias. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. Pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitais que venhamos a cair sob os golpes da tentação, da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do Teu reino de poder, da glória, da justiça, da paz e do amor para sempre. Que assim seja. Assim seja, obrigada, Sônia. Vamos convidar agora o Monivaldo para poder fazer o estudo do livro dos Espíritos. Fique à vontade, que a liberdade possa te incluir no estudo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados, que a Espiritualidade Amiga possa estar nos servindo e auxiliando aqui hoje nesse nosso estudo. E que possamos aqui entender um pouquinho sobre o livro dos Espíritos, que esse ano nós começamos a fazer esse estudo, desde a introdução, vamos da introdução, são 17 itens. Depois veremos as questões, que são 1019 questões, e a conclusão do livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar do item 8, vamos falar um pouco sobre por que estudar, né? Kardec coloca essa colocação aqui no item 8 sobre o estudo. Todos sabemos que o Espiritismo possui 3 aspectos, né? Ciência, filosofia e religião. Segundo Emmanuel, na obra do Consolador, a ciência, a filosofia e a religião constituem um triângulo sublime sobre o qual a doutrina dos Espíritos assenta as próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória do amor. Então, o Espiritismo veio trazer para a gente preparar a humanidade, agora nesse presente, para a vitória do amor. Bom, segundo a obra de Emmanuel, aqui no Consolador, ele coloca que a ciência explica, então a ciência veio explicar, a filosofia é cuidada, é o que a gente está fazendo aqui, filosofando, conversando, estudando, buscando essas questões da moral. Então a filosofia trata sobre esses assuntos. E a religião sublima, quer dizer, eleva, glorifica. Então ela nos direciona a Deus, sempre o caminho que estamos aqui percorrendo para chegar a Deus. Na semana passada nós estudamos o item 7, item 7 da introdução do mundo espírito. Ele nos mostrou a oposição de alguns homens da ciência, que eles faziam contra o espiritismo nascente naquela época. Então era uma ciência nova, era uma novidade. Então tinha os adeptos, também tínhamos os opositores. E o que Kardec argumenta nesse item é que muitos desses cientistas se valiam desse título, título de cientista, para lançar a dúvida sobre o fenômeno espírita naquela época. Então muitos eram contraditórios, muitos questionavam Kardec. Ele passou um perrengue naquela época para estar trazendo para a gente esse livro que é o nosso pilar
na doutrina espírita. Né? Bom, quando Kardec afirma que o espiritismo não é da alçada da ciência, ele quer dizer que os fenômenos mediúnicos não podem ser controlados, né, como os elementos de pesquisa no laboratório comum. Então, ele traz essa questão da ciência, assim, o espiritismo é uma ciência, mas a ciência que estuda esse intercâmbio nosso entre os espíritos e a nossa parte aqui terrena, esse intercâmbio encarnado. Então, essa ciência espírita, ela utiliza também a biologia, da física, para explicar algumas coisas, mas não quer dizer que a biologia, a química, a matemática consiga explicar o espiritismo. Por quê? A ciência do espírita, a ciência do espiritismo que ela veio através de Kardec pelo método da observação. Então, é uma ciência com o método da observação. Então, ela é uma ciência nova, que naquela época Kardec foi convidado, através dos fenômenos das mesas girantes, a estudar. Então, o que veio dizer esse item 8 fala muito a questão da seriedade e do estudo. Bom, então esse método, muito conhecido por nós, né, ele foi instituído por Galileu, que é o método da observação. Sabemos que antes as nossas verdades eram muito mais baseadas em crenças e valores. Então, muito baseadas nessas questões de crenças e valores, né? Porque as crenças são suposições ou convicções julgadas verdadeiras a respeito das pessoas, conceitos ou fatos. Valores representam o grau da importância atribuído, né, a essas questões do respeito de pessoas, conceitos ou fatos. Então, essas verdades e crenças e valores, elas não são inatas, né? Quer dizer, não pertence ao ser desde o nascimento. Então, a crença e valores, ela vem com o passar do tempo, na mudança da sociedade, né? Ela vem variando de acordo com a sociedade e a cultura de cada época. Então, por isso que antigamente se basearam muito nessas questões de crença e valores. Kardec escreveu um preâmbulo da obra O que é Espiritismo. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação de uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações, né? Então, entre a relação filosófica e a ciência. Então, podemos definir o espiritismo uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Então, aquilo que eu falei anteriormente. Então, a ciência, o espiritismo é uma ciência que nos faz essa ligação, esse estudo, baseado nesse estudo entre os espíritos e o mundo corpóreo, esse intercâmbio nosso com o mundo espiritual. No primeiro capítulo do segundo Espiritismo, está lá no item 8, né? Lá podemos ver sobre a aliança da ciência e da religião, onde Kardec as chama de alavanca da inteligência humana, defendendo que ambas se ajudem mutuamente para o progresso da humanidade. Hoje em dia nós vemos que a ciência e a religião está começando já a caminhar, né? Temos muitos hospitais hoje aí que já fazem esse trabalho em conjunto, né? Tem lá os passes, as águas frutificadas que são levadas para os pacientes, ou dentro dos tratamentos espirituais realizados nos hospitais. Observa-se a melhora dos pacientes, né? Aqueles que não recebem e aqueles que recebem esse tratamento. Então, a ciência agora já está trabalhando junto, né? E hoje em dia até temos pelo SUS, né, tratamento de reiki, dentre outros tratamentos. Então, vê que, como Kardec falou, que a ciência não tem tanta lei. Então,
que ambos têm que estar caminhando para que a gente consiga aqui ter aquela vitória do amor, né? Preparando a humanidade presente para essa vitória do amor. Bom, ao estudarmos a doutrina, é preciso compreender que os espíritos são inteligências livres, que não submetem ao capricho dos encarnados, como a matéria bruta se submete a uma série infundada de experimentações e sempre responde da mesma maneira, uniforme de acordo com as leis da natureza. Então, sabemos que a matéria bruta, né, a gente consegue manipulá-la, conseguimos tocar. Né? Então, essa questão dos espíritos serem inteligências livres, e ao mesmo tempo a gente pode pensar que eles estão à nossa mercê, né? Que eles são manipulados por nós. Né? Todos de nós acreditarmos nisso, né? Porque às vezes muitos médiuns eles acham que são donos do espírito, né? Que a hora que eles quiserem, eles podem estar chamando, evocando o espírito para estar lá ao seu bel prazer. Então não é bem assim. Então por isso que devemos ter aqui, de acordo com o Igor, fazermos estudos sérios, estudar, buscar estudar essa questão do mundo espiritual. Então, Oi. fez até lembrar o filme do Divaldo, né, pessoal? Onde que ele malandramente não estudava mais, porque ele achava que a Joana ia falar tudo ao ouvido dele. E num belo momento ele ficou lá na frente, e eu achei legal ver isso no filme, porque eu vi ele contando isso também no primeiro. E ele ficou lá na frente e simplesmente a Joana não falou a palestra para ele. E ele foi ficando enrolado, sem graça, até que veio um outro irmão e falou com ele, falou sobre isso, fazia isso. E depois a Joana ainda deu uma chamada boa nele, né? Uhum. O que a gente pode estar observando com esse comentário do Paulo, né? É que hoje muitos médicos, a gente pode observar, né, as casas espíritas que vêm para as reuniões mediúnicas, mas esquecem do principal, é estudar, vir nos estudos, vir a uma reunião pública, participar, buscar estudo. Eu acho que não só receber o espírito, igual daqui a frente a gente vai falar um pouquinho. Que comunicação ele pode estar recebendo? Será uma comunicação séria? Será uma comunicação frívola? Então, temos que estudar para botar aqui esse intercâmbio nosso com o mundo corporal, com o mundo espiritual. Ele tem que ter sim o conhecimento, buscar o entendimento, saber o que é aquilo, por que estudar, para que estudar, né? Bom, a Kardec fala assim: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual doutrina espírita nos lança de súbito numa ordem de coisas tão novas, qual grande, só pode ser feita com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de tirar um resultado. Olha só, Kardec já fala isso, essa busca desse resultado. Então tem que ter seriedade, ter uma continuidade dos estudos. Então, o estudar, que é esse tema do item 8, perseverança e seriedade. Temos que ter essa perseverança e a seriedade de estudar, buscar o conhecimento, para que a gente possa estar entendendo realmente essas comunicações, esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o nosso mundo corpóreo, aqui, o nosso mundo terreno. Bom, Kardec ainda fala: o que caracteriza um estudo sério? É a continuidade, fidelidade. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente. Começando pelo princípio. O que a gente está fazendo aqui? Começamos, né, esse ano a estudar o livro dos Espíritos, do princípio, do início, para a gente começar a entender, né? Porque eu não posso, como pessoas que leem apenas o título, leem a capa, já falam e já acho que conseguem falar tudo sobre aquele tema, somente pela capa e pelo título, e não esquecem de estudar todo o conteúdo. Bom, porque caracteriza o estudo sério, então a gente pode observar que o estudo sério ele serve para todas as áreas da nossa vida. Vocês podem estar preparando aí um TCC, olha só, fazer um bolo, que é uma coisa simples, mas não tem uma receita.
muitas vezes a gente faz a cabeça, mas às vezes dá errado, não dá? Porque ele coloca um ingrediente para mais ou para menos, esquece. Se você não seguir a sua receita lá, seguir aquilo, ler aquela receita, observar, analisar todos aqueles ingredientes, pegar os ingredientes, vai dar alguma coisa errada, né? Então, estudar para o Enem, qualquer coisa na nossa vida precisamos estudar. Eu fico pensando aqui, até para pegar um ônibus ali, eu tenho que estudar um pouquinho para você, será que ele passa no lugar tal? Você não vai fazer um estudo do local que ele vai passar? Ele vai servir para aqui, vai me deixar no local? É um estudo, é uma análise, é uma observação. Então, tudo os estudos são, como Kardec, que é através da observação, a ciência da observação. Tanto é que, para que as respostas dos livros, depois que ele analisou as respostas, para colocar com certeza desses 19, foram feitas comunicações em diversos cantos do mundo ao mesmo tempo. Então, essas comunicações sérias foram analisadas, então foram faladas as mesmas coisas, as mesmas perguntas com as mesmas respostas, então chegaram. Então foi essa observação, esse estudo. Se não houvesse esse estudo, poderia ter algumas respostas frívolas, algumas perguntas que teriam respostas nada a ver, mas ele, com a graça divina, né, da espiritualidade, ele teve essa oportunidade de fazer esse estudo. Como tem um mentor da casa que fala aqui, que quando você vai fazer um estudo, você tem que ter o plano A, o B até o C, né? Se falhar o plano A, tem o B, tem o C. Então, Kardec, se ele não aceitasse esse desafio que foi proposto a ele, tinha o plano B, tinha o próximo dele. Não me lembro o nome, mas ela falava assim, na verdade, eu tinha preparado o seu sucessor para isso. Então, a espiritualidade, ela trabalha de uma forma que não deixa a gente dar uma escorregada. A gente dá aquela escorregada naquela, onde a gente para e vem, o senhor lhe fala, vamos lá, vamos dar continuidade a isso. Então, vamos estudar. Bom, Kardec ainda coloca aqui, que adiantará aquele que ao acaso dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignora? Poderá o próprio sábio, por maior que seja sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? A resposta isolada e desta será forçosamente completa e quase sempre, por isso mesmo, inteligível ou parecerá absurda ou contrária. Bom, gente, este questionamento que Kardec coloca tem um exemplo de Einstein. Ele, em uma assembleia, fazendo lá a sua apresentação, uma senhora chega argumentando ele, né, de um trabalho dele. Olha só, essa pessoa argumenta a Einstein de um trabalho que demora anos e anos. Ele não vai conseguir responder em 5 minutos algo que ele dedicou a vida toda. O que acontece? Uma pergunta que ele pode entrar em erro, não responder de acordo com aquilo que a pessoa está esperando. Por quê? Porque a pessoa fez aquela pergunta por curiosidade, ela não buscou lá estudar, tentar compreender, para fazer essa pergunta para ele de uma forma em cima daquele estudo. Ela só queria mesmo testá-lo. Então, veja só, então, isso pode ocorrer muito nessas questões. Se você não estuda, como que você vai buscar? Até que a pessoa esteja à frente explicando aqui, você tem que buscar aquela informação verídica, se eu posso concordar com o que está sendo falado. Então eu tenho que buscar conhecimento, para que possa, também junto com aquela pessoa que estudou, chegar a uma conclusão, essa pessoa auxiliar aquele que fez aquela pergunta, aquela argumentação. Bom, gente, igual falamos aqui, né, atrás das questões dos espíritos de comunicações, os espíritos superiores, somente as sessões sérias ocorrem, sobretudo as em que reúne perfeita comunhão de pensamentos, olha só, e de sentimento para o bem. Então, as reuniões sérias, os médicos, os governadores, tem que estar em só pensamento, um pensamento do bem, porque não chegar numa reunião, chega um médico que não está, vamos colocar, o que eu falo, esteja bem
Uma né, boa, alinhado, uma boa sintonia. Uma boa sintonia, isso, uma boa sintonia. O que pode acontecer? Vai dar trabalho para a espiritualidade alinhar esse médium, né? Mas vai estar lá para ajudar. Mas isso vai trazer um transtorno para aquela reunião. Vai ter uma certa dificuldade. Então pode vir espíritos mais, não falo mais agressivos, não falo agressivos, mas ajudar de acordo com a sintonia que aquele médium está. Então o que se pede aqui? Se pede para que todos estejam em perfeita comunhão, né? Todos alinhados naquela reunião, para que possam estar recebendo esses espíritos amigos, esses espíritos possam apoiá-los, né? Depende das sessões de obsessão também, né? E para esses espíritos de caminho, também o médium tem que estar bem alinhado também para estar recebendo esse sofredor da última hora, esse sofredor, né? Bom, a leviandade e as questões ociosas os afastam. Então, vai afastar um pouquinho, eles vão estar lá perto, auxiliando, mas vai deixar acontecer aquilo para que aquelas pessoas daquela reunião vejam o que está acontecendo e elas sintonizem, porque não pode acontecer. O que acontece? Esses espíritos, vão fazer, eles podem entrar nessa reunião, ditar que são espíritos bons, que está lá fazendo, mas dá para perceber com o estudo. Então, quem não estuda vai achar que aquela comunicação é séria, mas sempre tem algo que fica quando vem essas comunicações que não são sérias, são perceptíveis quando todos estão alinhados em perfeita harmonia para o bem, né? Sempre que acontece aí, esses espíritos mentirosos, vivos, sempre a respeito de ocasiões propícias, então eles zombam de nós, né, que estamos nas reuniões, quem participa das reuniões, se divertem a nossas coisas. Então a gente tem que estar estudando sim, para evitar esses sabores, né, nas reuniões também, né, pode acontecer algo que fuja do controle, mas assim que eu falo, fuja do controle, que o ambiente não esteja harmonizado, né? A harmonização do ambiente é importante, tanto uma reunião mediúnica como um salão, são propícios a todo momento, estamos com espíritos próximos de nós, né? Estamos a todo momento com os nossos irmãozinhos encarnados acompanhando. Sabemos que aqui temos vários aqueles momentos ouvindo a gente, tá? Como eu falo, aproveitando esse momento também, instruindo, isso é uma instrução, é um estudo, estudando. O que está, Kardec fala, com uma questão grave em reunião da ordem, essa questão quando não tem essa sincronia, né? Será respondida, mas por quem? Né? Então, qual espírito vai estar respondendo lá, que vai estar conversando, dialogando com o orientador, com os médiuns, né, com o dialogador? Acontece como se um bando de levianos estejam advertissem, propusessem essas questões, né? Fica esquecendo todas aquelas perguntas que não tem, como falando, nada a ver, né? Às vezes falar o que é alma, o que é morte, fica circulando, rodando questões que naquela reunião não é interessante. Então, vamos estudar, né? Se desejarmos ser sérias no mundo espiritual, precisamos aportar primeiramente a seriedade dentro de nós, dentro de cada um, né? Cada um com suas responsabilidades, né? Então, sabemos que cada um de nós somos médiuns, aqueles mais, aqueles menos, aqueles que ainda estão para aflorar, aqueles que ainda vão demorar um pouquinho. Então, cada um com sua responsabilidade, né? Porque essa responsabilidade é muito grande, porque o auxílio ao encarnado e desencarnado é uma responsabilidade muito grande, é um trabalho, é uma caridade, né? Então, temos que saber fazer essa caridade, doar, né? O amor. No início a gente falou que a gente vai chegar nessa questão do amor, nos preparando a cada dia. Como o Kardec fala, se respostas sisudas, quer dizer, respostas sérias, né? Havia de comportar-nos com toda seriedade, na mais ampla acepção do termo, de preencher todas as condições reclamadas. Só assim obtereis grandes coisas,
sede além dos mais laboriosos e perseverantes nos vossos estudos. Eu sempre coloco, olha, sermos perseverantes nos estudos, né? Sem que os espíritos superiores os abandonem, como faz um professor com discípulos negligentes. Então, temos que deixar de ser negligentes, né? Sabemos que temos que estudar, sabemos que esse estudo também, nós estamos aqui numa caminhada dessa reencarnação nossa aqui, né? Um mundo de provas e expiações. Então, nesse mundo de provas e expiações, precisamos sim buscar o conhecimento, buscar essa sabedoria, para que a gente possa dar uma melhorada nesse trajeto nosso, né? Nesse caminho para regeneração. Estamos caminhando para esse momento, né? Então, não temos que ser negligentes. Então, se estamos assumindo compromissos em uma casa, sabemos que a casa é o voluntariado, né? Mas na realidade esse voluntariado é uma coisa que, para a gente que está trabalhando, é para nós, é para cada um. Então, sabemos dessas nossas responsabilidades, então façamos elas sem negligência, busquemos os estudos. Sabemos que muitas vezes o que se procura numa casa espírita, os fenômenos, né? Busca-se muitos fenômenos, como a gente disse ali, como se os espíritos estivessem a nosso belo prazer, a nossa vontade para resolver todos os nossos problemas. Eles não estão aqui para resolver nossos problemas. Eles, às vezes, nos dão dicas para o nosso melhoramento, para o nosso autoconhecimento, que hoje vai ser falado aqui, né, no livro de Hamed, né, o autoconhecimento. Então, eles nos ajudam, eles não têm respostas prontas para a gente. Eles nunca deixam, eles sempre deixam a resposta como uma pergunta para a gente. Né? Você acha que você está fazendo é certo? Um exemplo, uma pergunta, uma resposta. Porque a gente quer lá, olha, eu vou ser promovido no meu emprego, olha só o que a gente vai buscar para a espiritualidade, o que a gente está indo buscar. Então, Jesus sempre disse, né, fala no Evangelho, buscai as coisas do alto e tudo que será acrescentado. Precisa a gente chegar no Espírito e falar para ele, nossa, eu vou conseguir a minha namorada, eu vou conseguir a minha esposa, eu vou conseguir ganhar isso, eu vou conseguir aquilo. Não, a resposta é simples, Jesus já deixou a resposta para a gente. Buscarem as coisas do alto e tudo será acrescentado. Aquilo que a gente está precisando aqui, nesse mundo de provas e expiações, vai estar aqui, a gente vai conseguir, a gente precisa sobreviver, precisa, mas isso, a gente tem que estar buscando as coisas do alto. Buscar o caminho, o ensinamento de Jesus, porque ele é o nosso modelo guia, né? Então, tudo que ele fala é certo, né? Ele é nosso psicólogo, é nosso pai, é tudo pra gente, é um pai, um irmão. Então, tudo que ele nos deixou aqui, a sua sabedoria, né? Sábio, ele sabe também, um grande cientista, um grande médico. Então, está tudo lá no Evangelho, gente. Então, todas as nossas dificuldades, a gente buscar lá no Evangelho, estudar o Evangelho, estudar no livro dos Espíritos, as obras subsidiárias, né? Esse estudo nos ajuda no entendimento. Aqui tem questões, muitas vezes, estamos perdidos aí no caminho, às vezes achamos que estamos no fundo do poço, né? Então, para um pouquinho, pense em Jesus, de me dar a luz, me ilumina, que eu possa encontrar uma resposta. Aí a gente acaba abrindo aleatoriamente aqui uma pergunta, vem aquela pergunta, vem uma resposta para a gente. Então, buscar as coisas do alto, buscar acrescentar. Bom, gente, para finalizar aqui, Kardec coloca aqui como a gente deve realizar o estudo do Espiritismo, né? Com seriedade, disciplina e recolhimento, perseverança, assiduidade, continuidade e regularidade. Evitar as prevenções, né? Do tipo, a gente fica sempre muito, até a gente mesmo, né? Eu ouvi falar, gosta da filosofia espírita, na reencarnação, mas gosta da doutrina. Então, evitar essas prevenções, né? Se você quer estudar, estude, acredite, confie, né? Termos firme e sincera vontade de chegar a um resultado, né? Chegar a um resultado. Estudar para quê? Se a gente está estudando, porque a gente vai buscar um resultado. Então, nós estamos estudando para o nosso autoconhecimento, para o nosso crescimento moral, espiritual. Então, para que estudar? Então, nós estamos aqui nessa passagem,
nessa nova encarnação, para a gente melhorar um pouquinho, né? As nossas tendências a melhorar. Sabemos que ainda podemos ter, né? Vamos ter ainda várias reencarnações, né? Para a busca desse autoconhecimento, desse nosso melhoramento. E depois, por fim, ainda tem método, né? Igual a gente está fazendo aqui, começando pelo princípio, acompanhando o pensamento e desenvolvimento das ideias. Então, estamos começando desde a introdução, né? Então, estamos estudando a obra, que é o Livro dos Espíritos, na sequência, começando pelo princípio. Aí, estamos ainda acompanhando o encaixamento e o desenvolvimento das ideias a cada dia da semana, então, na segunda e na quinta, temos esse estudo. Então, esse acompanhamento é importante, dar sequência à assiduidade, né? Desculpa, embolada aqui na palavra. A assiduidade, né? Quer dizer, a continuidade e a regularidade. E, por fim, perfeita comunhão de pensamentos e sentimentos para o bem. É aquilo que envolveu até, a gente falou na questão das reuniões, né? Pensamentos e sentimentos para o bem. Tudo que a gente estiver fazendo, seja na casa espírita, seja em qualquer religião, temos que estar sempre nessa comunhão de pensamento e de sentimento para o bem. Sempre para o bem. Bom, finalizando, Kardec nos diz: seja além do mais laborioso e perseverantes nos vossos estudos, sem que os espíritos superiores os abandonarão, como faz o professor com os filhos inteligentes. Vale sempre recordar as palavras do Espírito Verdade, no capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo ensinamento. Então, gente, muito obrigado aí pela atenção, pelo carinho aí, tá me ouvindo aí por esses minutinhos. Vamos lá, continuar os estudos, né? Não pare, pegue o livro, continue aí. Semana que vem saímos aí o item 9, com a graça do nosso Senhor Espírito e com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Nós agradecemos, né, pela obra do estudo. Em cima do que ele falou, né, muitas vezes a pessoa tem que buscar aquele fenômeno, né? Vem atrás do fenômeno. Mas, ao entrar pela porta ali, se a gente silencia a nossa mente, muitas vezes a resposta já vai vir direto pela palestra. E é interessante que eu fui anotando umas coisas aqui e à medida que eu fui anotando, ele foi falando ali. Eu ia anotando aqui, ele ia falando ali. E ele falou também da importância da gente aprender, que a gente pode aprender tudo. E o Nivaldo, ele está aqui, estudando com a gente, e está aqui na palestra, a gente vem que começa bem nervoso, mas ele foi perfeitamente, né? Por causa que ele está ainda nesse caminho aí de aprendizado e passando para a gente. Que a gente vê a responsabilidade dele, né? Na fidelidade do estudo. Então, obrigada, Nivaldo, por ser aqui. Nós vamos convidar aqui o Marilene para fazer a peça de recreação, perfeito? Boa noite a todos. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a sabedoria, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus,
um raio, uma faísca do vosso amor podem abrasar a terra. Deixai-nos beber nessa fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá para vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde há de se refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Obrigada, Marinê, a nossa prece. Vamos combinar aqui com os esforcinhos, o segundo estudo, né? Político Prazeres da Alma. Então, a gente contém uma aula de conhecimento. Fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. É com grande alegria que retorno a essa casa para fazermos o estudo da doutrina espírita e, na sequência do trabalho da casa, o estudo do livro do Ramés, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto, que é Os Prazeres da Alma. Eu rogo aos espíritos protetores dessa casa que me inspirem, me intuam, para que eu possa traduzir tudo que está no livro do Ramés, para que ele possa também me inspirar, para que eu possa trazer a vocês as minhas palavras inteligíveis, extraídas fidedignamente daquela obra, daquele manancial de informações, para que nós busquemos o nosso autoconhecimento. Obrigado, Senhor, seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Espero que nós possamos hoje trazer alguns conceitos que são passados pelo Hamed, para que nós possamos direcionar a nossa vida e fazer uma reflexão. O nosso irmão Nivaldo falou aqui várias vezes, reiteradamente, sobre educação, ou, em outras palavras, estudo, que eu traduziria por educação, educar-se. Lá em Oséias, no Antigo Testamento, ele nos diz assim: meu povo pereceu por falta de conhecimento. E depois Jesus vem e nos diz: batei-vos e a porta vos abrirá, buscai e achareis. Kardec, como ele disse bem, disse assim: irmãos espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, essa exortação de Jesus, de Kardec, e lá do Antigo Testamento, também lá na Gênesis está escrito assim: crescei e multiplicar e povoai a terra. O profeta diz. E a doutrina espírita nos explica que essa passagem da Bíblia, ela nos traz um conceito mais amplo, para que nós possamos ampliar o nosso conhecimento sobre essa passagem. Crescer e multiplicar não é só produzir corpos para a reencarnação. Crescer e multiplicar em virtudes. É melhor, né? Melhor coisa Crescer e multiplicar em entendimento. Foi o tema da palestra que eu fiz, está tempo não? Já aprendeu sempre também. A necessidade do entendimento. E o entendimento em duas vertentes: o conhecimento intelectual, do buscar, do estudar, e do autoentendimento, conciliar com o seu irmão. Antes de depositar as suas oferendas no gasofilaço, e conciliar com o seu irmão, se você lembrar que tem alguma coisa contra ele ou ele contra você. Para que não suceda que o oficial te entregue ao juiz, ou melhor, suceda que o oficial, que ele te entrega ao juiz, o juiz te entrega ao oficial e te encarcere por anos a fim de lá não sairá se não pagar o último sétimo, o último centavo. Bom, dentro dessa conversa com Deus, nós vamos então entrar
nosso estudo dessa noite, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento é buscarmos entender a nós mesmos, buscar a nós mesmos, compreender a nós mesmos. Porque desde os primórdios da civilização, o homem vem encarnando e reencarnando por sucessivas vezes. Palmilhando o planeta Terra. E como diz o Bezerra de Menezes, lá em Aquarqueiros, no livro Páginas e Páginas, o homem continua ainda adormecido como um robô, como um zumbi, andando à margem da estrada. Ele não despertou para o chamamento da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio aqui há 2000 anos, dos evangelhos, dos ensinamentos do Cristo. E olhe que lá na Bíblia foram compilados 4 evangelhos, e os outros, os apócrifos, que não entrou no cânon da Igreja Católica, mas que é um manancial de informações e entendimento. Inclusive, os pesquisadores, os arqueólogos, os estudiosos, inclusive o José, aquele judeu, vem estudando a Bíblia e buscando nas escavações indícios de todas as passagens de Jesus na Terra. E bem como do Antigo Testamento também. Então, é a busca, é o conhecimento. Hoje nós vamos trabalhar com o livro do Hamed, Os Prazeres da Alma. E nós vimos que esse livro, ele nos traz um manancial de informações que são indispensáveis de ser ditas e aprendidas, e mais do que isso, colocadas em prática, para que nós possamos direcionar a nossa vida em busca da luz, do retorno da luz. Quando Jesus diz que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, então nós temos que buscá-lo, esse reino. Através do estudo, do entendimento, através do adestramento, da instrução. Por quê? A ideia que o homem tem das coisas está na justa medida do que ele sabe e sente. Saber é poder. Então, Hamed fala que desde os tempos antigos nós viemos ainda errando, sem conhecer a nós mesmos, que há causa disso. Nós vemos então familiando as encarnações, sem dar conta de que precisamos conhecer e responder essa pergunta crucial: quem sou, onde estou e para onde vou. A doutrina espírita nos ensina tudo isso porque ela está alicerçada em 3 pilares: no conhecimento do desenvolvimento humano, que falou o rapaz o nosso irmão, ciência, filosofia e religião. E não vou explicar cada um desses aqui porque vai tomar um tempo da nossa palavra. A religião é lugar a Deus. A filosofia pergunta, ela cabia perguntar, tão somente. Olha os filósofos gregos. Eles perguntavam quem sou e que sou como vivo. Perguntavam o que é a água. Cabia quem responder? A ciência. A ciência vem e diz: a água, meu filho, é H2O. A união do oxigênio com o hidrogênio para formar um líquido precioso. Essa é o alicerce que está fundado a doutrina espírita. E a filosofia vem do grego, philo, mas sofia, sabedoria, aquele que busca a sabedoria. E cabe a ela perguntar, cabe a ciência responder. E cabe a religião só pesar, só balancear, mediar esse conflito que há até hoje. E como nós disse o nosso irmão Nival, nós estamos vendo os indícios de união da ciência e da religião que trata o Kardec lá na sua obra. Eu não gosto muito de papel, não posso falar assim, fazendo papel, mas como eu estou preso aqui na obra do Hamed, eu vou então me permitir a. Não tem como, não, porque eu estudei tem tudo aqui na cabeça, mas eu percebo dedinho. Essa é conhecer, né? Olha lá, defeitos na visão espírita. O que é isso? Esses defeitos são as dores da alma que está lá no outro livro, que é esse aqui, ó. E o Hamed trata com toda a propriedade. As dores da alma. E que nós vamos ver essa aqui, são as dores da alma. Estudar a si mesmo, a arte mais
passado sombrio que paira nos porões da nossa memória espiritual, que está gravada no seu perispírito, no seu, a nossa tendência para o bem e para o mal, que nós arrastamos de sucessivas reencarnações que dormem no passado distante. E que toda vez que nós erramos, se você quer escutar a sua intimidade com a sua consciência, você vai verificar que você praticou um erro, sim. Pergunta 919 do Livro do Espírito, Santo Agostinho nos ensina. Nós vamos abordar. Como fazer nessa vida para eu errar menos, caminhar mais na fila da evolução, ter mais luz, conectar mais com o divino e poder ser uma pessoa mais feliz e menos torturada por mim mesmo, pelos bichos que habitam as minhas entranhas, aqueles bichos que estão lá nas nossas vísceras espirituais. Lá no 919, Santo Agostinho, sim. Anivaldo, você não quer fazer um trabalho para mim, não? Faço, hein? Passar esse slide, porque aí eu fico mais solto, senão eu fico... Tranquilo. Eu sou mal zumbi, eu faço palestra, eu sempre está cheio, vai lá, sempre eu vou lá, volto. Aí, meu velho, chega a ser lá. Pode deixar aqui os bolos, eu vou dividir contigo. Olha, eu gosto de trabalhar com conceito. E esse conceito não é meu, é do Valente. Mas se eu não tivesse, lá na introdução do seu livro, logo no início do primeiro capítulo, essa tradução do que é o conhecimento, eu teria que pesquisar e trazer. Então, lá está escrito assim, ó, o autoconhecimento é a capacidade inata, quer dizer, não nascida, nós já viemos com ela, já faz parte do nosso arcabouço espiritual. O autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que precisamos transformar em nós mesmos, claro, completo eu. Ao mesmo tempo, ampliar a consciência, ou ampliar a consciência sobre nossos potenciais adormecidos, dormindo lá no âmbito da nossa alma, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. A nossa essência é divina. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Não se acende a candeia para colocar debaixo da cadeira. Acende para colocar lá em cima, de iluminadores. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal é insípido, como vai salgar, só serve para jogar aos porcos. Não é verdade? Então, essa luz que está lá dentro de nós, essa candeia que está acesa, mas está dentro de nós, ela precisa trazer a luz. O Emmanuel diz, cada ser traz dentro de si a chama divina e erige de si a sua verdadeira luz. Ou se encerra na muralha da negação. Quando nós negamos esses princípios dos evangelhos que nós somos dos ensinamentos deles, nós estamos negando a luz divina que está dentro de nós. Agora, quando nós acordamos, despertamos, conhecemos a nós mesmos, nós vamos buscar sempre essa luz. Aí sim, nós vai irradiar essa centelha que está dentro de nós. O autoconhecimento lá nos prazeres da alma, eu não fiz uma sinopse, na verdade. Eu fiz ali uma síntese dos pontos ponto nevrálgico de que trouxe o Hamed para nós sobre essa obra, que é o despertar das nossas potencialidades, como diz lá na definição da palavra autoconhecimento. Então, o que está escrito lá nesse livro, todo esse, o escopo, a finalidade da obra, é uma reflexão sobre os potenciais humanos, o autoconhecimento como meio de autoidentificação, uma visão interior, olhar para dentro de si, a nossa relação intrapessoal, eu para comigo mesmo. E os recursos para isso, eles não se encontram lá fora, no exterior, eles estão dentro de nós.
abandono da nossa alma. O mestre, ele pode colocar certos no caminho e você pode seguir ou não, depende da sua vontade. Agora, a decisão de seguir o caminho correto que o mestre me ensinou, depende de mim. Não existe uma aula, iniciação, eu vou te iniciar na minha doutrina. Não. Existe uma auto-iniciação, você vai se iniciar. Eu simplesmente coloco certinho. Não, nada, a lição. Então lá você vai seguir certinho ou não. Quais são os prazeres da alma? O que Hamed quis trazer para nós de prazeres da alma? São as virtudes. Olha lá, são elas. Vamos enumerá-las. Alegria, desapego, sabedoria, paciência, efetividade, respeito, liberdade, lucidez, naturalidade, humildade, compaixão, coragem, compreensão, individualidade, segurança, renovação, perdão, amor, generosidade e aceitação. Olha o autoconhecimento aí todo. Eu aceitar a mim mesmo, porque tem gente que não aceita nem a ele próprio. Ele vive mutilando o seu escafandro. Seu escafandro de carne e osso, dentro que a vida do seu espírito, maltratando, né? E maltratando também o seu perispírito, degradando. E lá na frente nós vamos ver a imagem do perispírito, de um espírito que não cuidou da sua saúde espiritual e física. São os chamados bólicos. Espírito com as bolas pretas são espíritos que ficam por aí, perdidos no tempo e no espaço. O livro, ali é um contraponto. O livro As Dores da Alma, também no Hamed. Então, como ele traz para nós os prazeres da alma, ele trouxe também as dores da alma. E quais são as dores da alma? São os demônios internos de cada um de nós. São nossos vícios, os nossos defeitos. A imperfeição humana ainda gritando sem cessar dentro de mim, me arrastando para as fossas abismais, onde metem os espinhos da minha alma, que quando eles vieram aflorar, eles vão espetar a minha alma. O arrependimento, o remorso. E isso é um sofrimento eterno. Vamos lá. Eu resumi tudo. Passei o resto de uma vez sem falar nada. Quais são eles? Né? As dores da alma. São os nossos demônios, como eu enumerei. Crueldade, orgulho, irresponsabilidade. A recuperação da filha na dia da aula em português eu falei. Crítica, ilusão, preocupação, vício, solidão, culpa, mágoa, egoísmo, baixa autoestima, rigidez, ansiedade. É o mal do século, a ansiedade. Nós estamos vidrados na tecnologia da rapidez, que nós damos um toque no botão e tudo acontece, nós estamos entrando nessa onda. Eu fiz uma palestra recentemente sobre a educação e as mídias sociais, que falam sobre isso. Os meninos estão todos ansiosos, não é elétricos. Eu estou acostumado a apertar o botãozinho do celular do computador acontecer na hora, ele acha que o mundo eletrônico é assim, e ele é igual ao mundo eletrônico, ele é como equipamento, como computador, como celular. Eu estou falando rápido, senão não vai dar tudo. Ansiedade e o último lá, inveja e depressão. Já viu? Repressão e depressão. É isso que ele trata lá. O autoconhecimento pode mudar a nossa vida. Por quê? Olha lá, você viu que lá na cabeça tem um quebra-cabeça. Nós somos o quebra-cabeça. E o quebra-cabeça de nós mesmos. Nós temos que manter esse quebra-cabeça. Eu pergunto a vocês, se eu pego uma estrutura de um quebra-cabeças e dou para você montar, aí você vai tentar ali, mas caramba, como é que eu vou montar isso, né? Não sei nem o que é isso. Agora se eu te der uma dica, eu falei, se eu mando o Brasil, você falou, opa, melhorou.
Aí você pega uma peça, coloca lá no sul, coloca lá no norte e vai montando. Quer dizer, você parte da análise do todo para as partes, e não das partes do todo. Se você partir das partes do todo, ela vai ficar boa. Senão ela não vai ficar boa. Então nós temos que aplicar isso na nossa vida. Quem soma a estrutura? O homem é um turbilhão atômico regido pela consciência, diz André Luiz. Então, esse turbilhão atômico regido pela consciência é que você tem que trabalhar cada pecinha ali. Então, vamos lá, autoconhecimento. Quando você é pessoa de papel, fala, a gente trouxe pessoa advogado e contador, para aí pensamento inteiro. Papel. Vamos ver aí, tá dizendo. Me conta aí para mim. Ó, o conhecimento nos proporciona identificar os nossos pontos fracos, desenvolver o respeito aos nossos semelhantes, amenizar as críticas a nosso respeito e respeito dos outros, identificar de forma clara os nossos pensamentos e sentimentos degradantes, descobrir em nosso eu a nossa disposição para o deboche, o desenho, o sarcasmo, o véu, a crítica. Revela, o sexto, revela a área sombria, a mensagem subliminar de nosso mundo, os ferretes da nossa crueldade inconsciente. Os espíritos foram criados simples e ignorantes, e que os percalços da vida nos levam a identificar o bem e o mal, mostrarmos que projetamos a nossa sombra quando pegamos alguém para juntas. Respeito as diferenças, apontar o cisco do olho do outro, nos lembra Jesus, reconciliar com os adversários. Não somos aquilo que aparentamos ser, as falsas aparências, lobo na pele de cordeiro. O autoconhecimento requer um constante exercício do pensamento reflexivo. Só teremos o que desconhecemos. Isso diz o Hamed lá nesse livro. Essa é uma sinopse dele, na verdade, é uma sinopse de todo o conteúdo. O escopo desse livro é trazer para nós uma reflexão e uma. Se alguém aí tiver lido o livro, e principalmente essa parte do autoconhecimento, pode nos ajudar a fazer aqui esse estudo, né, elucidando e colocando mais elementos que possam acrescentar a nossa progressa argumentação. Tá bom. Acompanhando o Hamed, a Joana de Anjos também tem vários livros sobre autoconhecimento, na verdade. E todos eles são unânimes. Eles são todos dentro do mesmo pensamento, não poderia ser diferente, né? O espírito do Hamed, ele realmente está em consonância em todo o espírito. Inclusive, essas duas obras, as obras dele, são inspiradas no livro dos Espíritos, viu? Tanto é que lá na frente ele elenca algumas perguntas das quais ele aborda. Não ipsis literis, como o Kardec fez, mas ele traz na essência, ele traz aquilo que o Kardec nos ensinou. E ele traduz com outras palavras. E diga-se de passagem, o livro do Hamed, ele tem duas lições de autoconhecimento, que na verdade são abordagens com palavras diferentes, né? Uma abordagem diferente, uma argumentação diferente, mas o escopo, a essência é a mesma, viu? Até que a moça que faz a organização aí da palestra falou, não, a segunda missão que é sua, não é a primeira, vou deixar comigo. Nós vamos dar um recado, se Deus quiser. A Joana de Anjos. O autoconhecimento coopera para que se possa discernir em torno do que é útil ou é supérfluo, dispensável ou secundário à vida.
Não saber aquilo que me interessa. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Joana de Anjos vocês conhecem, né? Claro. É a mentora do Paulo. Você quer falar? Não, né? Não? Quer que eu fale? Está gostando da minha voz de estentor? Cid Moreira que se cuida. Cid Moreira já passou da vida. Olha o que o Ramais fala. A vida sem reflexão. Ter uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. Melodia, quando entra no celular para vocês não ficarem melos, versão. E oide, poema, melodia, ela é considerada a essência de uma música. A música ela tem três partes. Harmonia, melodia e ritmo, menina. Esqueceu o filho da escola. E ritmo. Né? Eu estou falando com esse dedo. Eu gosto de tocar um instrumento que você não vai imaginar. Acordeon. Forrozinha comigo. Eu me remeto lá na roça, eu vi no mar, lá no pé do atolado, vai passar. Jesus guia, modelo e exemplo. Não precisa falar não, que agora eu falo. 49 parábolas, 35 milagres. Jesus estava na boca também. Porque o realmente saiu da tangente, saiu pela tangente, saiu do escopo. Não. Lá quando o remédio ele aborda Jesus que caminhou sobre as águas, que Pedro duvidou. E Jesus mandou que ele andasse sobre as águas também. Ele até cita que a água é um dos grandes fluidos do universo, o maior condutor de energia que nós temos na Terra é a água. Jesus, todo mundo sabe que né? Ele não caiu aqui na Terra de paraquedas não, viu? Falar sobre Jesus, ele tem que escovar os dentes, arrancar os dentes da Terra, renascer outros dentes para que a gente possa falar de Jesus e lavar a língua também. Porque Jesus, ele é o co-criador da Terra, para não vir a caminho da luz de amanhã. Jesus co-criou esse planeta. E que, segundo a ciência, ela data de 4 bilhões e meio de anos que ela foi criada. Foi tirada do mapa do Sol, essa substância incandescente, e formou a Terra. Até chegar nos dias de hoje, nós temos. Então, aquela teoria do Big Bang é da criação do universo, que o universo tem 3 bilhões e meio de anos, que não é mais. A ciência já passou um risco em cima disso aí, porque o telescópio das pesquisas científicas, dos astrônomos, como é que é o nome do Ramo já foi, já era. Jesus ele está frente. Ele fica ali caladinho. Se eu escorregar aqui, você me levanta, viu? Mas aí o que ocorre? Já não é mais. Já mudou a teoria. Então a doutrina espírita, gente, ela é uma doutrina progressiva. Presta atenção. Progressiva. Eu não disse progressista. Progressista é outra coisa da política. Progressiva. Ela é como plasma. Ela é plástica. Ela molda no tempo e no espaço de acordo com cada situação. Quando eu fui fazer a palestra sobre as mídias sociais e a educação e as mídias sociais, me chamaram para fazer, aí o presidente do Central me ligou para mim, Francisco, esse tema que eles pediram aí, o pessoal da reunião, aí dos estudos, eu estou achando isso meio estranho, que não é um tema espírito. Eu falei com ele, qual o tema que não é espírito? Você me desculpa a minha arrogância, eu sou meio prepotente, grosso, brinquei com ele. Ele falou, não, mas eu te conheço, assim. Depois qual o tema que pauta a nossa vida, que está tudo daquilo que o Ramiro falou, qual o tema espírito? O que não é tema espírito? Por quê? Porque a doutrina espírita é um estilo de vida. Né? Jesus prometeu e trouxe para nós, Consolador prometido. Não está sabendo, não.
o Hamed fala? Preste atenção nisso aí, se a gente não faz isso toda hora. Projetar as nossas sombras nos outros, nossos demônios, jogar nossos demônios nos outros. Os próprios desequilíbrios, atribuindo como bode expiatório culpado os demônios, os espíritos malignos, para escapar da própria dificuldade. Então jogamos os espíritos. É o irmãozinho que caminha cantando. Que irmãozinho? Irmãozinho é você mesmo. Aí a gente fala assim, mas eu fui sugestionado, eu fui induzido ao erro. Você foi induzido ao erro porque você não está sintonizado com a mente do Cristo. Por isso, que se você andar na rua, no motel, no bordel, na igreja, em qualquer lugar da sua vida, na cozinha, na sala, onde você estiver, pensando em Jesus e sintonizar nele, você não vai cair na esparrela, você vai estar sempre agindo certo. Onde quer que você esteja, nesse mundo, meu Deus, angustiado e dividido, o qual encontramos perguntas para as quais não tem resposta. A resposta está onde? A doutrina espírita, que nós vamos ver depois. Neste mundo angustiado e dividido entre membros, encontramos perguntas para as quais não encontramos resposta. Tem resposta assim, só nos carros. Batei luz. E a janela? E a janela também. No coração e na mente. Olha lá, aqui o Hamed fala mais. Hábitos e crenças. Olha o que eu estou falando, olha lá. Hábitos e crenças. Devemos afastar de nossas vidas hábitos e crenças que nos tornam inconscientes da própria intimidade. Da nossa vida íntima. Às vezes a gente agrega aí uma determinada religião e nós nos tornamos um fanatismo. Porque a religião, o que a religião faz? Ela religiona a Deus. Ou vira um fosso de separação. Vira um abismo. Quando eu sou fanático, e a religião é melhor, está certo, é correto. Né? O camarada chega para você aí argumentando pessoas para a igreja e Jesus me chama. Será que Jesus está chamando mesmo? Ou será que está chamando Jesus? Será que é Jesus mesmo? Não vou criticar, não. Eu estou falando. Livro dos Espíritos, capítulo 12. Perfeição moral, conhecimento de si mesmo. Olha lá o Santo Agostinho, vamos falar sobre isso. Tudo que a gente fala ali, cabe direitinho na moldura, naquele quadro que o Santo Agostinho, aquela moldura que o Santo Agostinho fez dessa passagem. Tudo, os dois livros, caminho. Olha lá. Perfeição moral, conhecimento de si mesmo. Pergunta 900, a pergunta literalmente é: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal, o empuxo do mal? Santo Agostinho, aí ele diz: plagiando um sábio da antiguidade que vos diz, totalmente o peito e fala, plagiando um sábio da antiguidade que vos diz, conheça-te a ti mesmo. Quem foi? Só, não foi, só se apropriou essa passagem, porque ela está escrito lá no oráculo de Delfos. Isso, era grande. Aí que Delfos foi lá, esse oráculo, para saber qual era o homem mais sábio do mundo. E na interlocução dele lá com a Pitonisa, ela disse que ele era um dos homens mais sábios do mundo. E ele, então, vindo aquela escrita fatal, lembrada do tempo, do oráculo, essa frase. Então ele incorporou e passou a ensiná-la, desenvolvê-la para os seus alunos. Então, eu não tenho detalhe. Conheça-te a ti mesmo. Aí Santo Agostinho, Kardec muito ladinho, muito esperto e preparado para isso, milhões de anos atrás, preparado para ser o codificador do Espírito. Tanto é que na hora H eles perguntaram: Kardec, você quer ou não quer? Eu vou pensar, não pensa não. A missão é sua. Se é minha, então, eu vou seguir. Sempre. Então Kardec perguntou para o Santo Agostinho: como que eu vou conhecer a mim mesmo? Ele disse: faz como eu fazia quando eu estava na Terra, passa em revista
todos os dias, ao repousar a cabeça do travesseiro, você pergunta o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo. Eu desagradei a Cláudia? Eu desagradei o Gisal? Ou não? O que eu fiz? De bom e de ruim? Aí Kardec falou, mas como que eu vou saber o que é ruim, o que é bom, criatura de Deus? Pois se eu não se confunde uma coisa com a outra, o que é bom e o que é ruim. Aí Santo Agostinho disse aqui, perguntai ao tribunal da tua consciência e ela te responderá. Por que o tribunal da consciência? Porque na consciência que estão escritas as leis divinas. A Cláudia pintou um arcabouço divino, as leis estritamente dela, um chiquinho de doidade. Essa é mais rica. Pode passar ali, não pode participar, tem que falar. Você precisa nascer de novo. Nicodemos, ele era um homem das tradições judaicas, e o que ele fez? Aí ele foi naquela da noite para conversar com Jesus, porque um homem do Sinédrio disse da cátedra judaica não poderia descer os pedestais da sua importância social nas hostes dos judeus e falar com o carpinteiro. Ele foi na calada da noite, ao do lado de Jerusalém, e chegou para ele e disse: Rabi, o que devo fazer para entrar no reino dos céus? Ele disse: meu filho, você é um juiz que não sabe disso? Ele disse: não sei. Ele disse: olha, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. O que nasce da água e da matéria, matéria. O que nasce do espírito é espírito. Então aí deve escrever uma enciclopédia sobre isso. É o renascer do reformar íntima, do autoconhecimento, deixar algumas questões de lado que eu pratico, os defeitos, os vícios, inclusive falar da vida dele, deixar alguns comportamentos que me trazem só de sabor e apreensão e ansiedade, novela ruim, filme ruim, alimentos da alma, dos olhos, da boca, tudo é educação espiritual. Então a educação não é só a educação dos bancos, da escola, a educação de tudo, da vida cotidiana. É uma educação antropológica da nossa vida, do homem. Então o Daí está escrevendo enciclopédia sobre isso. O nascer de novo é a reencarnação também. E o nascer de novo para o homem velho para o homem novo. Ninguém poderá ver aqui. 7 perguntas para desenvolver o autoconhecimento. Como eu ajo? Como é que eu estou agindo? Como é que eu estou comportando na sociedade? Em casa, na rua, no trabalho? Como eu estou agindo? O que me faz feliz? Um belo copo de cerveja, que não é ruim não, claro. Um bom pedaço de linguiça, uma pinha, isso faz feliz. Ah, eu devo bom livro. Ah, maravilha. Ah, me faz feliz identificar que eu errei quando... Dona Marilene, dizendo o pé da Dona Marilene. Aí eu estou feliz porque eu tive a humildade de joelhar nos pés dela e pedir perdão, porque eu sou humilde, joelho nos pés, eu sou humilde. Sem a falta aparência. Se só falar desculpa, olha a imagem que eu transmito para as pessoas. Eu estou aqui, eu sou o centro das atrações, eu sou. O que eu estou passando aqui? É um baixinho, cabelo branco, a voz de Taguara rajada, falando aqui sobre a doutrina espírita. Quais os meus pontos fortes e fracos? O que me tira do sério? O que me aborrece? Quais os hábitos que prejudicam o meu crescimento? Quais são os meus maiores desafios na vida pessoal e profissional? O que me desafia na vida pessoal minha, em todos os segmentos da vida social, nos meus grupos que eu participo, família e tudo mais, e no meu trabalho? Quais são os meus sonhos, os meus propósitos, as minhas buscas, os meus desejos? Quais são?
Espírito do Espírito, pergunta 785. O que é o maior percalço que eu tenho na minha caminhada? Qual a barreira que eu encontro na minha frente que ele não me faz caminhar? Ela é qual? É o Nivaldo que me atrapalha? É a Cláudia? É minha esposa aborrecida? É meu filho exigente? São meus netos na adolescência? Quem? É o orgulho, é o egoísmo, é firme, é o progresso moral, porque o intelectual avança sempre. O intelectual nós estamos sempre agregando ao conhecimento nosso, conhecimento intelectual. Humberto Roda, ele é um filósofo, e também ele é um teólogo, dissidente da Igreja Católica. Ele dizia o seguinte: o homem que desenvolveu o seu intelecto, que conhece as ciências, esse homem pode ser bom intelectual. Mas aquele que educou a sua consciência, ou a consciência que eu tenho, esse sim é necessariamente um bom infeliz. Consciência. Esse aqui é um livro que chama Renovando a Espírito. É do meu autor, do Ranete, e do Francisco, do Espírito Santo. Ele traz também o seu bojo aglutinador, esses preceitos. Olha que o Ranete trabalha com uma preocupação incessante de nos modificar, de abrir a nossa consciência, de nos despertar do sono da indiferença que disse o Bezerra de Menezes. O homem continua dormindo, precisa despertar. Veio a terra Abraão, pai Abraão, veio Moisés, veio Jesus, e agora a doutrina espírita. O homem continua distraído, orientado pelo seu desejo íntimo de satisfazer a carne, e esquece que ele é um espírito. A carne é transitória. É só uma habitação do espírito. Daqui a pouco a habitação dissolve, o espírito tem que voltar à sua origem. Voltar para a vida que verdadeiramente o é. O espírito não é o corpo, o espírito é uma essência divina. É o que pensa, é a inteligência suprema. A lei de progresso está dentro aí de tudo que o Ranete falou também. Porque ele fala a lei de progresso aplicada ao espírito diz que, através de sucessivas encarnações, o aperfeiçoamento gradativo das dimensões espiritual e moral, saindo de sua condição inicial de simplicidade e ignorância. A Beth estava lá, o espírito foi criado sempre ignorante, elevando-se à condição de pureza espiritual. O espírito foi criado sempre ignorante, e ele chegou quando ele conquistou o pensamento contínuo e a razão. Ainda tem instinto ainda, nós temos ainda instinto. Um dia não vamos ter mais instinto. Os animais são orientados pelo instinto, porque são orientados pelos espíritos, principalmente para os espíritos, como é que chama eles? O vídeo da natureza? É, exato. Cuida das árvores, cuida dos animais. Elementar. Siga em frente, viu? Tem a cara de intelectual, eles olham dentro do lugar. Mas é que um dia tem que estar aqui, ó. Entendeu? É parte. Seu caminho é longo. Aí, de todos nós, claro. Cada um de nós tem a nossa importância. Mas então, ele diz que nós somos criados em ignorância. E que lá, na encruzilhada de onde partimos, conquistamos a razão e o pensamento contínuo, tornamos homens, né, que com corpos capazes de habitar no espírito. Quem pensa? Uma perguntinha assim. Quem pensa? É o cérebro? Quem pensa? O espírito. Os materialistas dizem que não, que é o cérebro. Ah, como assim?
Quando nós morremos, continuamos pensando? Sim, só que ele não sabe que continua pensando no espírito. Pouco não tem mais. Foi. Né? Então, nessa encruzilhada, nós partimos para buscar caminhos mais tortuosos e buscamos também caminhos mais felizes, usando a nossa inteligência, a nossa capacidade de discernimento, discernindo o bem do mal. Foi aí que nós erramos. Vamos agregando ao tribunal da nossa consciência as leis divinas, esqueçamos de colocá-las em prática. Nós nos perdemos nessa caminhada, ou melhor, nessas viagens das reencarnações, para progredir hoje, até chegar ao poder espiritual. Olha o maneiro. Quando doente, nós queremos a cura a qualquer custo. Eu estou doente, eu quero remédio. Mas não quero mudar o comportamento. Toma remédio, faz dieta habilitada para curar os efeitos da doença. Porém, não procura evitar as causas da doença. Nós curamos os efeitos. A depressão é uma doença espiritual, que eu fiz palestra sobre ela, orientado pela Joana de Ângelo, que tem uma coleção de livros de psicologia profunda que trata da depressão. Ela é catedrática nesse assunto. A depressão é uma doença espiritual e a medicina convencional cuida dos efeitos até hoje. Desculpe aí se tiver alguém aí da medicina ortodoxa, da médica. Mas eles cuidam só dos efeitos, eles não sabem a causa dela. A causa dela é espiritual. Ela descansa nos porões da memória do passado distante que nós não sabemos. E a depressão, ela vem, basta um gatinho. O gatinho morreu, e o gatinho morreu com depressão. E já está lá, era só somatizar. Então, quais são a causa da doença, Nivaldo? A cólera, irritação, ansiedade, inveja, orgulho, vaidade. E aquele outro? Sabe ler para mim? Eu queria testar se você não enxerga bem. Enxerga, maravilha. Maledicência. Terrível, não? Na internet hoje, então, a arena, lá na roça, a terra está lá, arena. O Chico. O Chicada na internet, mas lá faz amigos na internet, mas o que faz de inimigo? Espíritos transfugos, Francisco nos falando, porque é isso? Você vai ficar bonito na fita aqui, ô meu bunda lá, está tudo nesse complexo. Espíritos transfugos do dever relutam no aceitar o imperativo da redenção. Espíritos refratários, renitentes, teimosos. Não ouviu a voz do Cristo que ecoa nos 4 quadrantes da terra: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque é leve o meu fardo e suave o meu jugo, e terei das vossas almas saciadas. Não ouvimos isso. E fica naquilo ali, ó. O perispírito vai receber nessas emanações dos sentimentos degradados, do veneno que ele mesmo lança contra si, e vira aquilo lá, porque é um perispírito. Olha que tristeza. E fica ali 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Precisa renascer de novo. Não tem que nascer de novo? Olha lá, falando do que eu falei antes, corroborou lá. Autoconhecimento pelo Espírito. Emmanuel não é somente mirado. O que ele fala? O perispírito registra todas as ações da mente, tudo que pensa. O homem que pensa e o que faz. Pensamento, palavras e obras. Não está dizendo lá em outras palavras. Fixa futuros parâmetros de autoconhecimento vibratório. Olha isso. Nas reencarnações futuras. Aquele perispírito lá, coitado. Está detonado.
Ele lançou as bombas atômicas do seu inconsciente, como disse o Hamed, e se prejudicou, implodiu. Falando do pensamento, que Hamed disse que no mundo dos nossos pensamentos é que nós temos que trabalhar também para fazer uma reforma íntima. Educando primeiro os pensamentos. Acho que você não paramos sobre a força do pensamento. A força do pensamento. Então vamos usar essa força que nós temos do pensamento para nos reformar, nos policiar, nos reformar, para tirar essa roupa velha e vestir uma roupa nova. Renova a mente e começa novamente. Lá do Espírito lá, que maravilha, que lindo, que maravilhoso. Autoconhecimento e educação holística. O que é holística? Holos do grego, todo. Educação do todo, integral, em busca do homem integral. Não entendi. Você quer se identificar aqui? Autoconhecimento e educação holística através da doutrina espírita no combate ao domínio da opressão. Império do vício. Sombra da mentira. Cativeiro da ignorância. Cativeiro da ignorância. Ensinando a alma humana a assassinar, amar e sentir. Alguém quiser tirar uma foto aí? Legal, se quiser, pode. Fica anotar. Se você quiser tirar uma foto. Aqui é uma escola. E o aluno que mais aprende sou eu. Autoconhecimento e reforma íntima, nós falamos. E renúncia. Nós temos que renunciar a nós mesmos para que nós possamos fazer uma asepsia na nossa intimidade, no nosso íntimo. Porque o que diz o Hamed? Diz o seguinte: vencendo os maus hábitos, sem silêncio e sem reflexão, não há consciência para vencer as próprias cobiças, renunciar ao homem velho, ao homem antigo, desvestir desse arcabouço, roupa velha, rasgada, caçando, sujo, fora de moda. O que está na moda hoje? É o vestimento do entendimento, do amor e da caridade. Como o Espiritismo auxilia para o nosso autoconhecimento? A doutrina espírita de amor e caridade esclarece, conforta e anima. Nos traz a certeza da imortalidade da alma. Olha que maravilha. Você é imortal, jamais você vai deixar de existir. Jamais. Isso dá uma responsabilidade muito grande. Vocês dois aí, vocês não vão deixar de existir jamais, nunca. Sempre. Isso não é bonito? Dá uma responsabilidade. A caridade esclarece, conforta. A doutrina de amor nos traz a certeza da alma, autoconhecimento, mostrando um Deus de amor que não pune e não castiga, consubstanciado na doutrina do Cristo, na boa nova, os ensinamentos indeléveis, interrogáveis, que não vão passar jamais nos ensinamentos do Cristo. E ele ensinou quando ele estava alçado aos braços da cruz, vilipendiado, cuspido no nosso acabado, furado, com lanças, escorrendo sangue para todo lado, ele ergueu os braços aos céus e disse:
E Deus vai ao céu, mas essa coisa estava pregada. Vocês não estão prestando atenção não, né? Ele ergueu os olhos aos céus e diz, perdoai ao Pai, porque ele não sabe o que faz. É de propósito que eu faço. Então, o dia que eu falei isso lá no centro da Alvim Teixeira, a casa estava cheia, e uma menina, acho que até foi um nome, eu falou, ai, mas ele estava pregado, como é que é claro que eu fiz de propósito, né? Mas ficou parecendo, mas eu vou elogiar ela, você está atenta, é isso mesmo. É isso para passar. Agora, o item 8, benefício de igual conhecimento. Fazer escolhas conscientes. Conscientemente eu escolher o que eu quero. É isso que eu quero. Eu posso até errar. Eu vou assumir o meu erro, porque conscientemente eu escolher. Aumento da autoestima. Reconhecer o que te prejudica. Claro. Desenvolvimento pessoal. Aprender a lidar com as frustrações. Quantos na internet hoje que lança lá até mesmo as imagens de um corpo estrutural, talvez até mesmo de uma palavra articulada que convence, como um poeta já fez o gato nas nuvens, conquista um público e depois ele tem aquele momento de fama, e quando ele vê depois, ele não tem condições mais de continuar naquela plataforma, naquela performance, meu exemplo. E ele se frustra. E buscou ali. A fama, né? Calma, nunca se fala. Então, se eu conheço a mim mesmo, eu não vou cair uma bolada. Tá bom? Vamos fechar para cá. Segurança das decisões, maior confiança sobre si mesmo, autoconhecimento, aumento da autoaceitação. Olha lá, é uma oração, vamos fazer junto? Amado Jesus, olhe para mim e que espírito de vez do Senhor, quando a roupa velha estou vestindo, mágoas, ressentimento, orgulho, egoísmo e vaidade, Senhor. Passado. Nascer, viver, renascer, progredir, sempre, parar, carne. É o autoconhecimento nessa encarnação. E agora? Jesus nos abençoe. Eu agradeço a todos de coração, profundamente, por ter trago alguma coisa que talvez possa ter acrescentado nas vossas vidas. E tenho certeza que acrescentou muito mais na minha. Porque quando nós intercedemos a Jesus, a espiritualidade, pelos outros, Deus nos atende comigo. Obrigado. Nós te agradecemos, nós queremos mostrar hoje. Eu tenho acho que 2 palestras aqui para falar, mas eu moro lá na Cidade Nova, não sei se vocês sabem. E para ouvir o trânsito, eu saí de casa hoje 5 horas. Aí eu não sei se vou poder fazer, talvez fosse um outro dia, né? Então, né, depois disso, então, eu vou aplicar. Ele falando do autoconhecimento. E nós refletimos, né, sobre o que foi falado aqui hoje. E o que a gente pode melhorar, né? Qual foi o ponto das palestras de hoje que eu vou levar para a minha vida para poder tentar me modificar e melhorar? Nós Renatos aqui, sempre gosto de falar dos projetos da casa. Já tivemos 2 projetos, um de arrecadação de lápis, de latins, de alumínio, vocês já procuraram para a gente. E o outro de tampinhas plásticas. Pode ser qualquer tampinha, tá? Pode ser de água sanitária, desinfetante, refrigerante, água. Junto no caso de vocês, quando tivessem de qualquer quantidade para essa gente. A campanha que começou no sábado, de 9 a meio-dia, mais ou menos. E
quem quiser participar, nós vamos chegar uns 15 minutinhos antes. Quem não puder participar, mas se quiser contribuir, é só fazer um recolhimento e deixar no carrinho ou aqui no salão. Nessa semana a gente está precisando de café e arroz. E quem não tem tempo de ir no mercado, não pode doar, e se quiser contribuir, pode ser feito também doação via Pix, tá? O número do Pix está no jornalzinho, onde também no jornalzinho a gente tem todas as informações da casa, com os horários e tudo. Nós estamos tendo também vários estudos, está também no jornalzinho. Está tendo um grupo de estudo com todas as obras da casa, um grupo único. Quem quiser participar, dá um oi lá no WhatsApp, poder entrar no grupo. Fica sabendo de todas as atividades da casa relacionadas aos estudos. Tá? Eu vou convidar aqui um para poder pegar para esse final. Prece. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo o que tens feito em nossas vidas, pela alegria de viver, por nossas famílias, pelos nossos amigos, pelo ar que respira, pelos nossos projetos, pelos relacionamentos que possibilitam que nós cresçamos a cada dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nos tem dado de testemunhar o amor com que amas e a nós e a todas as pessoas. Obrigado, Pai, pelo seu perdão, por dar-nos uma vida plena e abundante, sem expectativa, e és criador de todos os que somos e do que possuímos. Dedicamos nossa vida, clamando para que vejamos e façamos a tua vontade, e que nossas obras honrem e glorifiquem o teu nome. Obrigada. Então, agradecemos a todos, né, a presença dessa noite e que Jesus acompanhe vocês sobre todos os seus lares. Tá? Boa noite. Vamos lá.